O nosso bate-papo de hoje é com o empresário Oswaldo de Campos Filhos, né? Que vai passar, nos dar dica, né? Você aí que é um empresário, como está indo a tua empresa, né? O que você está fazendo para conseguir manter a sua empresa em pé? Porque eu falo assim, manter a empresa em pé, porque tudo que nós passamos com essa pandemia, quantas coisas se fecharam, não é verdade? Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Convívio. Boa tarde, Solange. Prazer é meu, espero poder colaborar e ajudar em alguma coisa. Oswaldo, antes de nós começarmos nosso bate-papo, né, que eu tenho certeza que você vai vir muitas vezes aqui para estar nos ajudando, eu gostaria de saber sua formação, né, quantos anos aí trabalhando na Geoform, conta um pouquinho para a gente. Então, Solange, nós começamos no começo aí dos anos 80, né, com a empresa, né? Hoje ela está com 32 anos aproximadamente, no segmento do setor gráfico, para atender uma necessidade, na época pontual, que existia no Brasil, né? Em função da demanda das máquinas, dos PCs, né, que começaram a entrar no Brasil a partir dos anos 90, onde necessitava esse atendimento por parte das indústrias gráficas, né, que até então no Brasil não tinha esses equipamentos. Então as primeiras que vieram foram as fábricas que vieram dos Estados Unidos e do Canadá, se instalaram no Brasil para poder produzir esse tipo de insumo para atender a demanda. Por exemplo, o governo na época foi um dos principais clientes. Então ele tem hoje em Brasília um centro de informática, um dos melhores e maiores do mundo, que na época, quando esses computadores foram instalados, existia a demanda de ter os papéis para gerar relatórios, contas de água, de luz, enfim, de vários segmentos do setor público, né? Então, até então, precisava importar esses papéis para poder utilizar os equipamentos. Daí que veio essa necessidade das empresas lá de fora se instalarem no país para atender essa demanda. Mas agora fala para mim, né? Primeira coisa que eu queria que você falasse. Sim. Você é formado em? Eu fiz administração de empresas nos anos 80 e depois, em 2000, minha formação é em Direito. Ah, tá explicado, né? Eu sempre gosto de perguntar, porque toda semana eu tenho também dica com o Dr. Saulo, né, que é advogado, e o Ari, né, que é formado também em contabilista, administração, e a gente sempre fala, se você quer que sua firma vai bem, se você quer ir bem na sua vida, né, os dois principais que você tem que ter, direito e administração. Você acredita nisso? Acredito. Isso faz parte, aliás, do dia a dia, né? Você tem que ter um conhecimento sobre a administração para ter um acompanhamento, né? Um planejamento dentro da empresa, né? E a parte jurídica hoje, mais do que nunca, também acompanha isso, né? De tantas novidades que nós temos no nosso país, mudanças, decretos, principalmente da área tributária, né? Então você tem que ter um acompanhamento e uma atualização muito presente ali, né? Porque a dinâmica é muito, então muda-se muito a legislação e você tem que ter um acompanhamento hoje, principalmente também da área, não vamos esquecer da área contábil, né? A área contábil hoje é muito importante, o contador, né? Você citou Ari Campanhã, que inclusive é meu amigo há muitos anos, né? Então hoje um contador dentro da empresa, uma empresa que tem um gestor com formação em administração e esse suporte no direito, acho que completa aí um ciclo que para a empresa isso vai ajudar em muito, né? Muito, na gestão, né? dessa empresa. Porque assim, né, o Oswaldo, empresário, ele nos prometeu que vai estar sempre no programa, nos ajudando a dar dica, né? Porque nós sabemos, né, Oswaldo, que com essa pandemia, ou sempre, né, muitas empresas se fecharam, né? Muitas empresas teve que se reinventar, né? E outro dia eu tive na Geoform, né? Proprietário da Geoform. Sempre o nome de Geoform ou teve alguma mudança? Não, sempre foi. Ela já foi instituída, ela começou na realidade como uma empresa de representação e depois nós fomos aprimorando, direcionando,
Fomos buscar tecnologia fora na área de sistema para desenho eletrônico, né? Trouxemos um software dos Estados Unidos na época para poder fazer isso a arte em que ano? final, né? Isso em torno de já 90, 91, né? E equipamentos também, sempre inovando em equipamentos. Então, nessa época nós tínhamos assim uma área de atuação maior, praticamente a nível nacional, né? Então, uma das ideias era levar o nome de Jaú, né, para todos os cantos. Então, era Jaú e formulários, indústrias de formulário. Porque até então, uma coisa interessante, Solange, você na década de finais dos anos 80, começo dos anos 90, até então existia poucos computadores. E Jaú, por exemplo, eram 6 empresas que tinham, né? Eram a Camargo Correia e mais algumas aí, o Jalserve, enfim. Verdade. Empresas que, para você ter um computador dentro da sua empresa, custava milhões caro, né? de dólares, né? Você tinha que trazer de fora, ele ocupava uma área enorme para você instalar um computador. Então, assim, eram poucas empresas. E quando você falava em formulário contínuo, ninguém sabia o que era. E assim, vocês começaram com formulário. Com formulário. O que seria o formulário? Formulário contínuo é todo o papel industrializado, né, pela indústria gráfica que tem a finalidade final dele ser impresso numa impressora matricial, né? Todas as informações que o computador passa a ele, né? Hoje isso foi assim reduzido bastante porque, como por exemplo, uma nota fiscal. Uma nota fiscal de uma empresa nos anos 90 até 2008. Como que era? Era um formulário contínuo, em 4 vias, 5 vias, coloridas e tudo mais. Então, fazia à mão ou não? Não, aquilo era formulário contínuo, era só através de impressoras. E aquele que fazia à mão, era pedido? Vocês também trabalhavam com isso? São pedidos, manuais, né, talão de nota de consumidor. Tudo isso vocês trabalhavam, é isso que eu queria saber. É só formulário, era especializado em formulário contínuo. Ah, em formulário contínuo. Nós iniciamos atendendo uma demanda que até então existia no Brasil e muito grande, porque as empresas que vieram até então eram multinacionais. Então, o objetivo, o foco dessas empresas eram buscar grandes contas, grandes clientes. O que seria um grande cliente? Um atacadista que ele usava lá 10 mil notas por dia, 5 mil notas por dia. Aí vocês forneciam. Então nós nós fornecíamos nesse. E a Jalform ela entrou num nicho de mercado intermediário. O que as multinacionais não atendiam, que por exemplo, eu sempre dou um exemplo, nós temos em Botucatu uma fábrica que fabricava aeronaves. Sim. Então ela tirava 1, 2 notas por ano. Só que assim, um faturamento altíssimo, que é a Neiva, hoje, né, Neiva, indústria de aviação. E isso para multinacional era uma empresa que não tinha interesse. Embora ela tinha um faturamento altíssimo, era uma excelente conta, né? Mas ela tinha que vender lá 1000 notas, daria para ela por 10 anos. Então, naquele produto não era interessante para essas empresas multinacionais que estavam no Brasil na época, que eram trabalhando com isso. Com isso, que eram 6 empresas. Então a Jalform ela nasceu nessa necessidade, então isso é a vocação dela até hoje, de atender esse público, esse cliente que até então, para os grandes, né, pelos grandes grupos aí multinacionais, não interessavam. Então a nossa vocação sempre foi essa, até hoje atender uma demanda que existe e que muitos não têm assim um interesse em trabalhar esse tipo de mercado, né? Oswaldo, conforme nós estamos vendo, né, a empresa hoje com sede própria, né, também teve mudanças, né? Foi interessante. Sim. Quando eu estive lá, você me contando, né? Exato. Teve mudanças. E se é um empresário aí que não pensa muito longe, não vê, não tem a visão longe, ele fala, vou parar com tudo, né? Exatamente. Fala um pouquinho pra gente dessa empresa. Essa história, assim, até é bem interessante. Por quê? No nosso histórico todo, nessa jornada toda aí de 30 e poucos anos, nós temos, assim, um quadro que, em todos os momentos de crises, seja ela financeira, crise mundial, aquela crise financeira mundial em 2008, enfim, plano cruzado, Collor, converteu enfim, tudo dinheiro, mudou tudo.
Nós temos um histórico que sempre nesses momentos de crises nós tivemos grandes oportunidades e nosso histórico a gente sempre evoluiu e cresceu. Tá? Não teve nenhum desses planos que na verdade abalou, desestruturou nada. Eu acho assim... Como conseguir isso? No caso específico da Jalform, foi assim um planejamento, né? A gente vinha com alguns projetos já em andamento, mas ali meio que em stand-by, né? Que nós teríamos que viabilizar isso num momento ou outro, né? E diante desse quadro último, né? Que nós vamos considerar aí que foi, acho que o mais grave de todos, que foi a pandemia que ocorreu e perdurou aí por um bom tempo, né? Ainda estamos, aliás, né? É bom que ainda se tome cuidado, porque não acabou ainda, né? Embora o mercado esteja retomando tudo, mas a gente tem que ter os cuidados devidos ainda aí com relação ao vírus, né? Mas assim, o que aconteceu? Nessa reviravolta, foi uma reviravolta mundial. Então toda empresa, todo empresário teve que se adequar a isso. Muitos sucumbiram, né? Não conseguiram, fecharam as empresas, não suportaram, mesmo com o suporte do governo, que foi bem diferenciado, a gente percebe nesse decorrer dos anos aí, né? Dos meses que foram passando, né? Por outro lado, em momentos assim de dificuldades, aparecem muitas oportunidades. Então a gente pode ver, numa cidade que nem a nossa aqui, tomando como exemplo, os deliveries da vida, muitos bares abriram garagens em casa, né? Hamburguerias, casas de lanche, pizzarias. Então isso criou oportunidades que muitas pessoas até aquele momento desempregadas, né? Conseguiram começar a formar o seu próprio negócio. E diante disso, dessas oportunidades que foram conseguindo sair desse momento de crise, porque até então pensou a esposa, marido, desempregado, filhos, e as despesas continuam, não tem como, né? E tem que haver a renda familiar tem que permanecer para custear tudo isso. E foram oportunidades. Por outro lado também, as empresas que já estavam estruturadas e reabilitaram, direcionaram, focaram para outro segmento, ou talvez inovaram, reinventaram o próprio segmento, conseguiram buscar, nesse momento de dificuldade, essa oportunidade de evolução no seu negócio, de conhecimento, de novas técnicas, nova tecnologia, nova metodologia de trabalho, conseguiram transpor esse momento de dificuldade, e acredito eu que a partir de agora, dessa normalização, a tendência é crescer e muito, né? Esse pequeno microempresário que começou, né? Esse empresário individual que começou fazendo um lanche na casa dele, num food truck ou em algum outro ponto, né? Uma loja de esfirra, uma entrega de algum produto, de algum alimento diferenciado que faz com que isso chegue o alimento na sua casa de forma diferente. Essas empresas, a tendência de crescerem é muito grande. Infelizmente também, por outro lado, outras que estavam estruturadas, mas nem tanto, né? Por demorar muito a retomarem, né? Essa normalidade, enfim, acabaram infelizmente fechando, né? Mas assim, no quadro geral, acredito que isso vai mudar muito. Nós temos assim uma expectativa muito grande a partir agora de outubro até fevereiro, março do ano que vem. Isso vai ser um ponto assim de crescente, assim, em escala bem forte, né? A gente percebe que o mercado vai responder bem forte com relação à indústria, ao comércio. Esse desabastecimento de matéria-prima também mundial tende-se a normalizar, porque as grandes produtoras de insumos, isso no mundo todo, de commodities principalmente, estavam com sua capacidade menos de 50%. O que a gente vê hoje, por exemplo, na indústria automobilística, não tem carro novo para se comprar no mundo todo. Por quê? Não tem insumo, não tem aço. O aço no mundo, a redução foi enorme, né? Então isso em cadeia vai refletindo até, se você hoje for numa concessionária hoje, eles tinham 100 carros por mês, hoje tem 10. Não é porque está vendendo muito, né, Oswaldo? É porque
existe uma procura, não é um aumento na demanda, né? Mas é a falta do produto para se vender, né? E cada segmento teve a sua particularidade, né? E a Geoform, ela também sofreu, né, nessa pandemia, porque vocês trabalhavam muito com nota fiscal, não é verdade? E mudou, porque hoje as notas fiscais não é mais da maneira que era. E aí? Então, antigamente nós chamávamos os documentos fiscais, eram as notas fiscais em formulário contínuo. Formulário contínuo. Então você ia numa determinada loja, você comprava um produto, ele emitia uma nota em 4, 5, 6 vias, Verdade. destacava cada via para o seu controle, uma ia para o contador, outra para o fiscal, enfim. Hoje apenas com uma folha de papel A4, né, você tem a emissão do documento eletrônico e na verdade aquela folha A4 não é nem um documento. É um documento auxiliar, vamos dizer assim, só para acompanhar a mercadoria. E às vezes você manda pela... Porque o próprio documento, a eficácia dele como o documento fiscal é feita através de uma validação eletrônica junto com o site da Secretaria da Fazenda, né? Então apenas aquele papel em branco que você leva é um documento auxiliar só para você transportar aquela mercadoria e saber que aquilo lá é a sua numa devida fiscalização, vamos dizer assim, né? Mas aí vocês sofreram com isso. Em nosso caso, em 2008, quando todos os segmentos do mercado passaram a ter essa obrigatoriedade, porque isso veio em escalas, né? Separar os quinais da empresa por produtos e fabricação. Então a indústria automobilística começou primeiro e veio em cadeia, até atingir até o mercadinho da esquina, né? As empresas foram reduzindo por quinais até chegar a todos os segmentos do mercado utilizar a nota fiscal eletrônica. Aí com esse advento, né, da nota fiscal eletrônica, o nosso mercado, que a nota fiscal compreendia 70% do nosso faturamento, Solange, num curto prazo de tempo, até porque a gente não conseguia medir quanto tempo ia chegar a isso, né? Não dava para mensurar se esse projeto ele ia acontecer agora ou daqui 1 ano, 2 anos, né? Não tinha como mensurar isso e também de que forma que isso ia impactar na indústria gráfica. Enfim, chegou muito rápido, impactou muito rapidamente, né? E aí todas as indústrias gráficas, que no Brasil, de 6 que começaram, né, que vieram para o Brasil, nesse momento, isso em 2008 aproximadamente, éramos em 173 fábricas no Brasil. Existia uma entidade, né, a Abraform, Associação Brasileira dos Fabricantes de Formulários, que acompanhava, que intercedia junto ao governo estadual, federal. Existia uma comissão no qual nós participávamos em Brasília, na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, enfim. Embora todas as intermediações, todos os atos que as associações fizeram, né, os movimentos, a gente não conseguiu reverter isso. Era uma tendência não mundial, porque até hoje nos Estados Unidos e ainda outros países da Europa usam o formulário contínuo como um documento. Enfim, no Brasil foi muito rapidamente aceito essa forma de tecnologia, né? E nesse momento todas as gráficas do setor tiveram que se reinventar. Pegaram um momento bom, porque até então o mercado vinha em ascendência, né? As indústrias estavam bem capitalizadas no momento, então toda a empresa teve que colocar o seu plano B em ação. E aí? Só que numa dessas, a maioria, assim, a grande maioria das médias e grandes empresas acabaram tendo maior dificuldade de se assimilar esse novo conceito do mercado. Então, uns migraram para rótulos, outros migraram para embalagens flexíveis, outros migraram para a indústria de segmento de embalagens especiais, cartonagem, caixas de papelão, né? Então, cada um teve que buscar um segmento para poder dar continuidade dentro do conceito gráfico, né? E nós não fomos diferentes. Nós analisamos todo o mercado, fomos para fora, estudamos, fizemos um estudo de viabilidade aqui, particularmente na nossa micro-região, micro e macro, né? Vamos se dizer assim, desde Barra Bonita até Botucatu, o mais longe aí Sorocaba, né? Então num raio de 200 quilômetros, 250 quilômetros, fizemos um estudo, uma análise
e resolvemos migrar para o setor de etiquetas adesivas e rótulos. Né? Então fomos lá fora buscar conhecimento, buscar tecnologia e trouxemos isso no começo aí de 2009, 2010 para dentro da empresa. Isso com essa demanda da parte de adesiva e ainda a continuidade reduziu em 70% o mercado, nós ficamos com 30% ainda com o formulário contínuo e 70% a gente veio suprindo essa falta, né, de faturamento através de rótulos e etiquetas adesivos, são produtos especiais. Desde lacres de segurança, que a gente vê muito hoje nos deliveries, principalmente, você compra uma pizza, ela vem com lacre, né? Você precisa de uma embalagem para poder mandar. Então, através da pandemia, né, que criou um novo modelo de mercado, exigiu essa necessidade desses subprodutos no qual veio agregar mais ainda para a indústria gráfica desse segmento, né? Aí que eu falo, em momentos de crise aparecem as oportunidades. E a gente tem que aproveitar, Tem que aproveitar. Né? E a gente sabe que nesse momento aí da pandemia, o e-commerce e essas pequenas empresas que fazem hoje o delivery, principalmente, vamos citar Jaú como exemplo, né? Hoje a gente criou isso como hábito de pedir a comida em casa, né, devido à pandemia, e isso então exigiu que as cartonagens fizessem mais embalagens, nós fizéssemos mais lacres de segurança para colocar nessas embalagens, a indústria de plástico precisou fazer mais sacolas para levar essas embalagens até o seu cliente final, né? E acabou aumentando, né? E consequentemente aumentou. E com isso, né, Oswaldo, o dia inteiro lá, a máquina, né, conforme a gente está vendo, produzindo rótulo, teve que capacitar funcionário, exatamente. Tudo isso, né? Exatamente, assim, é uma coisa, Solange, que é extraordinário, porque tudo que você muda, que você reinventa ou que você começa um projeto novo, muda-se tudo. Então é como você fosse começar tudo de novo. Lógico, você tem 25, 30 anos de experiência, tem know-how naquilo, ajuda um pouco, né? Mas quando você vai para o mercado de oportunidades, que você trabalha com produtos novos, né, que apareceram devido à crise e essa particularidade aí da Covid, o que você tem que fazer? É remodelar totalmente o seu processo, né? Então são novos fornecedores, a mão de obra é outro tipo de mão de obra, a metodologia de trabalho é outra metodologia, o profissional da área comercial é outro, enfim, você muda todos os processos. Então você tem que criar uma nova cartilha, né, de processos, como se você estivesse começando tudo de novo, descrever processo por processo, aprovar, homologar esses processos, né, para poder começar esse novo negócio. Oswaldo, parabéns, né? Pena que o nosso tempo aqui é curto, mas eu quero que você volte aqui. Com certeza. Né? Vai voltar? Para a gente tá dando, prazer estar, né, aqui com vocês. Né? Para a gente poder dar dicas empresarial aí, porque muitas pessoas às vezes estão meio perdidas, e como a Geoform, teve que se reinventar, não é verdade? Exatamente. Né? E com isso, graças a Deus, vocês estão de pé. Para terminar, eu queria que você aí deixasse uma dica para os empresários que estão desanimados, totalmente aí sem vontade de continuar na sua empresa. Solange, assim, eu particularmente, primeiro, eu acho que a gente nunca pode desanimar. Eu acho que a gente tem que parar, fazer uma reflexão, um planejamento, né? A empresa, dependendo, isso é muito assim, específico de cada empresa. Então, se você tem um produto, um determinado produto, você tem que fazer com que trabalhe esse produto de forma diferente, ver se ele se adequa, né, ao novo conceito do mercado em função da pandemia, né? Se ele está dentro desse métier aí que dê para a pessoa se reinventar e através de um estudo bem detalhado, né? Bem detalhado, fazer um estudo de viabilidade econômica principalmente, né? Fazer números que hoje normalmente assim as pessoas começam, fazem porque sabem fazer muito bem os seus produtos, né? Mas aí vem aquela parte, aquele conceito, ele é viável, o mercado aceita, o preço dele é compatível com a realidade do mercado, né? Eu vou conseguir trabalhar isso de forma através de internet, de e-commerce ou até mesmo de delivery.
Então, todos esses novos conceitos que nasceram devido à pandemia, eles têm que ser avaliados. E no final desse estudo de viabilidade, você vai ter assim uma transparência, né, muito clara se a empresa vai dar certo ou não. Sem contar os aspectos já tradicionais, né? Você tem que ter um bom contador, ele tem que te orientar de que forma que você tem que trabalhar certinho, a questão dos impostos, o tipo de empresa que deve ser aberto diante do seu faturamento, enfim, todas as características têm que serem todas colocadas no papel, abordada, e lá na frente esse estudo de viabilidade, se ele for positivo e você tem esse know-how com o seu produto, é a receita exata para dar certo. Então tem que ser feita essa análise bem detalhada, né, antes de mais nada. É aquele ditado que diz assim, muitas vezes, né, o barato sai caro, né, então tem que realmente. Oswaldo, muito obrigado e te aguardo novamente, tá bom? Obrigado eu. Boa tarde para todos.